algum lugar, né? A derivada não é contínua exatamente na transição, né? R igual a R'. É exatamente nessa esfera imaginária. Vou dizer por quê, né? Vou fazer não. É descontínuo, né? Toda função de Green tem essa propriedade. Ela é contínua quando os argumentos são iguais, mas a derivada em relação a essa variável é descontínua nesse ponto. Tá? Quer dizer que essa função ela faz um bico, né? Tá? Se você fosse plotar, né? Função de R. E aqui está exatamente o momento da transição. R menor do que R', certo? R igual a R', né? A função é contínua, né? Certo? Contínua. Mas aqui a derivada é descontínua, então tem um bico aí em algum lugar, certo? Pode ser para cima ou para baixo, depende, né? Então, observe a física desse problema aqui. Nós temos essa esfera aterrada, né? Certo? E nós temos uma esfera imaginária, né? Deixa eu consigo fazer aqui, certo? Deixa eu botar lá mais ou menos concêntrico aqui. Então, deixa eu... Mais ou menos concêntrico, né? Essa esfera imaginária, tem a esfera de raio A, né? E aqui a minha carga, aquela carga fictícia, a carga pontiforme que gerou a função de Green está aqui, certo? E essa esfera aqui tem um raio R', né? Então a função de Green, né? Do lado de cá, ou seja, para R maior que R', que é essa região aqui, né? E a outra região é entre A e R', né? R, aqui é A menor do que R, menor do que R', né? Essa função é contínua nessa esfera, não tem nada nessa esfera imaginária externa, tá certo? Posso mudar a cor dela? Talvez se eu fizer isso eu possa... Talvez... Posso. Fica melhor. Essa esfera vermelha externa aí, né? Não tem nada nessa esfera. É só uma esfera que passa exatamente em cima da carga discreta, sabe? A função de Green é contínua exatamente quando você vem daqui e passa para cá, tá certo? Mas a derivada em relação a essa variável normal... né? Em relação a essa variável aqui normal, né, em cada ponto, é descontínua. Exatamente por causa dessa carga aqui, certo? Porque nesse ponto o campo elétrico faz isso, né? Se você imaginar o campo elétrico dessa carga discreta, certo? O campo elétrico, ele é... Todas as linhas terminam começando naquele ponto, certo? Então o potencial tem uma tremenda singularidade ali, certo? O potencial, ou seja, se o potencial fosse contínuo, nesse ponto, tá certo? O campo elétrico não fazia, ou seja, não, deixa eu separar aqui o ponto. Aqui está o ponto de singularidade. O campo aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso e aqui faz isso, né? Em particular, deixa eu pegar a mesma direção aqui, certo? Então, se você calcula o campo elétrico aqui, que é derivado em relação à variável radial, certo? Se você calcular exatamente do lado de cá, o campo está vindo para cá. Se você calcula para cá, o campo está indo para lá. Tem a descontinuidade, certo? Que é a derivada normal, a derivada em relação a essa variável. Se não tivesse descontinuidade, nesse ponto imaginário, o campo passava como? Desse jeito. Aqui ele era para cá e aqui também era para cá, certo? Mas quando tem descontinuidade é porque o campo de um lado aponta para lá e do outro lado aponta para cá. Ou seja, a derivada aqui é positiva e aqui é muda de sinal, de repente, certo? Todo ponto de singularidade tem isso. Né? O que ele está dizendo aqui é que a função GL, tá certo? Ela tem derivada descontínua em todos os pontos dessa esfera imaginária, certo? Essa é uma função física. Né? É de se esperar que essa idealização ponto de carga forneça, de fato, essa descontinuidade. Certo? Mas aqui não. Não aqui, nesse lugar onde não tem carga. Certo? Então, o que está errado aí nesse raciocínio? Como é que uma função que fisicamente é contínua, e nessa região ele tem que ter derivada contínua aqui, ele está dizendo que ela tem derivada descontínua? Né? Só tem uma possibilidade, certo? Cada função individualmente da soma é descontínua a derivada, mas a soma total não pode ter derivada descontínua, certo?
Porque senão eu teria meu campo elétrico aqui. Olhe para o campo elétrico, vocês vão ver que o campo elétrico é contínuo, certo? Aqui está a carga, né? O campo faz isso, ó. Certo? Vamos pensar no campo. Deixa eu talvez limpar esse negócio aqui. Limpar aqui para a gente poder fazer esse negócio com mais clareza, certo? Tirar essas coisas aqui. Ou pelo menos isso. Deixa eu ver se eu boto a cor de volta. Nessa esfera vermelha, né? Vamos olhar agora para o campo. Suponha que a nossa cargazinha, onde tem a singularidade, esteja aqui, certo? Né? Então, o campo essa esfera está aterrada, certo? Como é que é a linha de campo, né? Faz isso, certo? Né? Puxado para cá, né? E assim por diante, certo? E aqui vem direto para baixo, né? Aqui ele sobe, tá certo? E aqui ele desce. Tem a descontinuidade derivada radial exatamente aqui, tá certo? O que nós estamos dizendo é que essa função radial tem descontinuidade nesse ponto, em todos os pontos dessa esfera imaginária, tá certo? Mas nós sabemos que fisicamente o campo elétrico é contínuo aqui, concorda? Ele não está entrando aqui, ele não está indo para cima e para baixo aqui, né? Ele é contínuo, certo? Então, a função de Green, ela tem que ter derivada contínua em todos os pontos dessa esfera, certo? E tem que ter a derivada descontínua exatamente aqui. Então, cada função GL, que compõe aquela soma em L, soma de M, etc., etc., ela tem descontinuidade, né, de derivada. DGL, DR, descontínua, certo? Verdade. Né? Mas a soma, né, de todos os termos tem que dar, como resultado, essa combinação de termos vai dar funções contínuas de todos os pontos dessa esfera, certo? Vai dar derivada contínua, ou seja, DG, G maiúsculo, certo? DR, é contínua, exceto em cima desse ponto aqui, certo? Tá? Porque se não fosse, essa linha de campo não faria essa curvatura bonitinha aqui, tá certo? Contínua assim, né? Nesse ponto. Tá claro aí, pessoal? Embora cada termo radial, cada parte radial da função de Green tenha derivada descontínua, a combinação de todos os termos, né, tem derivada contínua. Em todos os pontos dessa esfera imaginária, exceto em cima da carga. Tá bom? Então, isso é coisa importante de entender. Né? Esse bico existe para cada elemento da soma. Né? Se eu compor todos os elementos, não pode ter esse tipo de coisa, porque violaria um princípio físico básico. Certo? Muito bem. Tá. Vamos ver agora esse tópico, tá certo? E a gente vai ver como é que se constrói de fato, né? Sem usar método das imagens, como é que se constrói funções de Green em geral, né? Vai ver qual é o princípio, né? A gente vai ver aí com esse exemplo. Uma região entre duas esferas concêntricas, né? Então, suponha que nós temos agora um problema novo, né? Você tem aí... deixa eu pegar o mouse aqui. Isso aqui talvez, né? Posso ver um mouse melhor. Isso aqui é uma superfície, tá certo? Não posso desenhar, né? Mas essa aqui é uma superfície real de raio B, condutora, certo? Aterrada. E aqui é a superfície de raio A, né? Eu quero saber qual é a função de Green agora nessa região entre esferas concêntricas, certo? Gostaria de aumentar mais esse negócio aqui, se eu conseguir aumentar. Pra cá um pouquinho, certo? Se bem que eu estou fazendo redondo aqui, nada de tal aí, né? Esse pequeno probleminha, né, de... Bom, infelizmente, bom, isso aqui são duas esferas, né? Eu teria que fazer o oval aqui. Eu posso fazer se eu quiser, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu posso fazer o oval, eu acho. Claro que eu posso.